Me dá mais um pouco de som aqui, então. Tá. Nós tivemos um probleminha técnico aqui no nosso início, mas agora nós estamos aqui já restabelecido. Já começamos essa live no nome de Yeshua, nome todo-poderoso. Esperamos que seja a live da bênção, a mensagem abençoada para a sua vida. E antes que eu vou me esquecendo aqui, lá para Paraíba, Campina Grande, Paraíba, um grande abraço, um shalom para o irmão Fabiano, também para sua esposa Sandra. Fabiano, está aí o shalom, no nome de Yeshua, meu irmão. Até que ele não venha nos buscar e nos conceder vida e saúde, estaremos aqui para falar do amor de Yeshua. Então, shalom aí para o senhor Fabiano, para a senhora, sua esposa, toda a sua família aí. A nossa irmã Rosilene também, em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, o nosso shalom dessa live da Igreja de Yeshua aqui na cidade de Bebedouro. E agora, os demais pedidos ali a todos os aniversariantes, tá certo? A Mauri, ali de Bauru, Adalberto, aqui de Sertãozinho. Nós temos aqui de Barretos, Dona Maria de Barretos. E nós temos pessoas ali de São Paulo, ali de Goiás. Todos os aniversariantes, que Yeshua vos abençoe e lhes conceda longevidade, com segurança, com muita saúde. Estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. A live de hoje, uma live poderosa, uma mensagem extraordinária. Estarei focando mais ali em Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E adiantando a live, não se trata da salvação, não se trata de ninguém perder a salvação. O que eu tenho é a salvação e eu tenho que guardar. Não, senhor e não, senhora. Nós estaremos explicando isso nessa live. Mas nós temos algo muito importante que não pode ser perdido, porque perdendo o que nós temos, perdemos então a coroa. Daqui a pouco começaremos a mensagem da palavra de Yeshua. Então, as considerações aí são bastante aqui, os pedidos, sabe, dos irmãos que estão nos assistindo. Mas como nós já tivemos um probleminha técnico no início aqui, eu quero adiantar agora, pregando a palavra que é o mais importante para todos nós e para você que está nessa live aqui. Tenha certeza que será uma live abençoada. O senhor, a senhora, aí na sua casa, todos os irmãos que têm nos assistido, que vão assistir agora, que vão compartilhar a live depois, que o Yeshua vos abençoe. Obrigado, viu? Obrigado de estar conosco aí. Obrigado pelas orações, pela torcida. Junto nós estaremos então nessa live, a live da vida, a live do poder. Nós vamos então já para o primeiro texto da mensagem, e nós vamos já colocar ali do lado, e eu quero já começar a pregar. Apocalipse do 7 ao 13, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, Kadosh, 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 não é verdade? O que é verdadeiro, Yeshua é a verdade, não é verdade? Ele é a verdade, Yeshua. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Olha só, já começamos aqui no versículo número 7, nessa introdução, nessa parte introdutória, falando a respeito de Yeshua, aquele que é santo, que é o Kadosh, que é verdadeiro, que é a chave de Davi, aquele que abre, ninguém pode fechar, tá certo? Então, o senhor e a senhora que está me assistindo aí já, precisa que algo seja aberto na sua vida, seja a área que for, tá bom? Algo que está trancado pela inveja, pelo ciúme, pelos espíritos malignos, não importa. Olha, o Yeshua tem poder para abrir, escancarar essa porta aí, e depois que ele escancarar e abrir essa porta, ninguém, não tem macumba, não tem trabalho de vodô, não tem torcida ao contrário, não tem, sabe, cara torcida, não tem olho gordo, olho magro, seja olho do jeito que for, capaz de fechar. Mas está escrito também
a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Se ele fechar na sua vida a porta da miséria, fechar na sua vida a porta das enfermidades, se ele fechar na sua vida a porta do mal, então não tem Samael, não tem Ariel, não tem Satanás, não tem diabo, não tem espíritos imundos, não tem espíritos malignos capaz de abrir a porta ruim que ele fecha na sua vida para elas não retornarem. Vamos então para o verso número 8, porque eu quero chegar logo no verso 11, que é no verso 11 que nós vamos parar. O verso 11, Yahushua continua falando com a igreja, preste bem atenção, com a igreja de Filadélfia. Ele continua falando com a igreja. De todas as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a igreja que obedece, é a igreja que é humilde, é a igreja que busca o Espírito Santo, é a igreja que guarda o nome de Yahushua, é a igreja que está no centro da vontade do nosso Salvador. E está escrito assim: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta igreja de Filadélfia, do qual eu e você fazemos parte, preste bem atenção. Yahushua colocou uma porta aberta para ela triunfar, ir para frente, praticar o evangelismo, expulsar o demônio, curar os enfermos, estar de pé. Digo para o senhor e para a senhora que está nos assistindo agora, que não existe poder capaz de parar a igreja de Filadélfia. Ele diz assim, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, eu vou para o verso 11, mas eu tenho que parar aqui um pouco. A igreja de Filadélfia, ela não nega o nome. Ela não nega o nome de Yahushua. É uma igreja que não nega. Perde namorado, perde emprego, fica esquecido no quarteirão, sofre até economicamente falando, tá certo? Você não nega o nome. Pessoas viram a cara com você, parentes, as pessoas tentam te isolar, porque você está no nome. Mas você não é a igreja de Sardes. Você não é a igreja de Laodiceia. Você não é a igreja de Tiatira. Você não é Pérgamo. Não, de jeito nenhum. Você é Filadélfia. Você é a igreja do arrebatamento. Você é a igreja cheia do Espírito Santo. Você é a igreja que não nega o nome. Você é a igreja que é sustentada por Yahushua. Você é a igreja cuja uma porta aberta foi colocada pelo próprio dono, que é o Salvador Yahushua. Está escrito lá, você tem pouca força, pouco dinheiro, às vezes pouca saúde. Não é isso? O mundo nos despreza, as religiões nos desprezam. Aí fora, nós somos desprezados. Mas eu quero dizer para o senhor e para a senhora que nós temos pouca força sim. Mas olha o que está escrito lá. Nós não negamos o nome de Yahushua, Yod-Heh-Vav Shin-Yai. Yahushua, o nome hebraico, o nome original que o nosso Salvador nasceu. Nós não negamos, custe o que custar, nós não negamos. Recentemente agora, vou só preservar o nome, mas aqui próximo da nossa região, uma cidade até conhecida no estado de São Paulo, por ser a cidade da cerâmica, Porto Ferreira, tem um pastor de um movimento de fé, um homem de respeito, inclusive, pessoa que eu gosto muito, uma pessoa idônea, honesta, e essa pessoa me convidou. Falou, bispo, nós vamos ter aqui um trabalho com as irmãs da igreja, gostaríamos que o senhor viesse ministrar e pregar aqui para nós, e tal, enfim, e eu já falei para ele, então, mas o senhor sabe que prego no nome de Yahushua, ministro no nome de Yahushua, tal, estou sendo honesto, leal com o senhor, transparente. Todos os lugares que eu entrei ministrando até hoje, foram mais de 1.500 ministrações em grande massa. Eu sempre soube entrar e soube sair, sempre soube respeitar o lugar onde me confiaram, e eu disse para ele, eu só ministro o nome hebraico, o nome de Yahushua. Ele falou, mas bispo, se o senhor desse uma controlada aí, ia ajudar ia ajudar o senhor financeiramente, e não dá para a gente arrumar um meio termo? Eu disse, não tem a menor possibilidade de arrumarmos um meio termo. Eu não neguei o nome. O senhor e a senhora que está me ouvindo não pode negar o nome. Arruma um namorado, o namorado é de outro sistema. Se você não negar o nome, eu não te namoro, eu descaso, você não é mais meu sócio, eu não te dou mais o serviço, você não canta mais aqui, você não prega mais lá.
você vai ter prejuízo financeiro, econômico, seja quais for. Olha, a igreja de Filadélfia, se você é Filadélfia, você não nega o nome. Você tem pouca força, às vezes as circunstâncias contrárias se avolumam, mas está escrito, não negaste o meu nome. E Yoshua falando com Filadélfia. Eu espero que você seja Filadélfia. Vamos para o verso número 9. Pode jogar o 9 na tela. Paulo Pontes, mais uma vez, aqui, com verdadeiros anjos, Marques aqui do meu lado aqui, Reginaldo dos Santos, obreiro da igreja de Yoshua, Paulo Pontes aqui, os auxiliares aqui, Douglas, Mateus, Henrique, minha esposa, as netas que estão aqui hoje, Eduarda, Nilce, Rosiane, os irmãos todos aqui na oração para que essa live seja uma live abençoada, seja uma live de milagre, de poder, de alegria para a sua vida, tá bom? Verso 9 já está lá. Eis que farei... Paulo Pontes, esse texto aqui, pode pular aí que eu não vou comentar ele hoje não, que eu tenho um especial para ele, tá? Vamos para o 10 aqui, ó. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, preste atenção, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Há uma aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. E eu quero preparar uma live só sobre isso, tá? Então, é uma live que vai falar sobre a 70ª semana de Daniel. O dia da tentação, o dia da vingança. O período de 7 anos que a terra passará. Mas está escrito já lá que Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela será guardada dessa hora, tá? Ela será guardada desse momento que há de vir sobre a terra. Mas como o assunto não é esse, eu só passei aqui para te deixar alegre que a igreja será protegida na hora da tentação que há de vir sobre a terra, na hora de provação que virá sobre o mundo inteiro. Quando diz o mundo inteiro, não é uma questão pandêmica que nós temos aqui, não é uma questão circunstancial, não, de jeito nenhum. Envolve os 6 continentes existentes se considerarmos a Oceania, então é algo que vai tomar conta da terra. Da terra, a presença satânica, diabólica vai tomar conta. Onde tiver uma vida escondida debaixo de uma árvore, lá numa ilha, lá estará a presença satânica. Mas a Filadélfia, a igreja de Yoshua, ela será protegida e guardada nessa hora. Agora sim, vamos para o verso 11. Agora o negócio vai ficar bom aqui, Paulo Pontes. Joga aí o verso 11. Venho sem demora, diz Yoshua, a igreja de Filadélfia. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Primeira coisa que quero falar aqui é sobre coroa. Coroa. Algumas coisas sobre coroa. Preste bem atenção. A coroa é algo que existe em princípios remotíssimos. Etimologicamente, historicamente, ninguém conseguiu hoje definir ao certo o que é coroa. A primeira linha de explicação de coroa é que ela é colocada aqui na cabeça. E as primeiras coroas, as mais legítimas, ela tem um tipo de chifre. Porque a coroa, ela foi fabricada, ela principiou, se originou para imitar chifre. Por que chifre? Porque o chifre ele fica no alto do corpo, aqui no alto da cabeça. Todo animal que tem chifre, né, ele vem lá e se mostra. Nossa, eu sou um animal que eu tenho chifre e tal. Então, colocando a coroa aqui, em primeiro, a explicação da origem da coroa, é que a pessoa, ela tem algo, sabe, sobre ela é uma pessoa importante, etc. E, indo para o lado espiritual, diz que a coroa liga o ser humano ao espiritual. Por isso ela fica aqui no meio, ó. Ela fica aqui, ó, o ser humano aqui, e para cima o espiritual lá no meio, fazendo a interligação. Mas existem também outra explicação, né, da coroa. Se você pesquisar e fizer uma busca profunda em relação à coroa, você vai encontrar o seguinte, que a coroa, ela já tem o formato do chifre ali, né? Tem o formato do chifre ali. Tem gente que fala que quem tem chifre é corno. Até se você pesquisar, vai vir em paralelo a esse estudo uma explicação, né? A primeira vez que uma pessoa que foi traída recebeu o nome de corno foi justamente na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso. Se você pesquisar, foi lá em Éfeso que a primeira vez uma pessoa foi chamada de corno. Por quê? Porque os animais que têm chifre, que é o touro, o bode, né, o carneiro, eles têm chifres de 3 animais. E as esposas, as fêmeas desses animais, vivem ali fielmente com eles.
Mas quando uma dessas esposas traz esses animais que têm chifre, o que eles fazem? Eles ficam raivosos e saem chifrando tudo que tem, fica bravo. Aí pegou-se força esse negócio de que a pessoa que é traída, ele tem chifre na cabeça, diz que a cabeça começa a doer, nasce chifre, ele fica uma pessoa nervosa, que nem um animal que está chifrando todo mundo lá. Então essas são as explicações que você vai encontrar aí de modo trivial, estou falando aqui, sobre a origem da coroa, por que tem a coroa, por que ela tem um formato de chifre, etc. Então está escrito ali, venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos falar agora continuar falando sobre a coroa. A coroa nos tempos modernos, ela serve, ela existe para mostrar o poder que a pessoa tem, a ocupação que ela tem, o feito que ela está fazendo, não é isso? Então, a coroa nos dias de hoje é isso. Também feita de vários materiais, não precisa de eu parar e me demorar nessa explicação aqui. Mas Yahushua fala com a igreja de Filadélfia, e ele diz assim, eis que eu venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui para você. Uma explicação que eu quero dar é que a expressão guarda o que tens, o que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que Filadélfia tem que não pode perder? Não é a salvação, viu? Não é a salvação. Bom? Não é a salvação. É sobre isso que eu quero falar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós lemos esse texto de Yahushua falando com a igreja de Filadélfia, ele tem uma preocupação muito grande. Filadélfia tinha algo que não podia perder. Porque se Filadélfia perdesse o que tinha, ia perder a coroa. Tá certo? Você diz assim para mim, bispo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma coroa. Ô bispo, eu recebi uma herança, eu posso comprar uma coroa, eu posso fazer uma coroa de louro, do que eu quiser. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se eu colocar uma coroa na minha cabeça, alguém vai chegar para mim e falar assim, por que você está com essa coroa na cabeça? Você representa o quê? Então a coroa, por si só, ela não tem tanta importância a não ser econômica. Geralmente, quando uma pessoa tem uma coroa na cabeça, aquela coroa representa algo. Nesse caso aqui, o importante não é a coroa em si, mas é o que a coroa representa. Ou seja, essa coroa, quem colocar ela na cabeça, preste bem atenção, ela vai estar representando algo que essa pessoa tem direito. Então, vamos aqui para a explicação do assunto agora. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que nós temos? Vamos lá. Quando nós aceitamos Yahushua como nosso Salvador, todos os nossos pecados são perdoados. Naquele instante, nós somos lavados e remidos no sangue precioso de Yahushua, o nosso Salvador. Está escrito em João, na Epístola 1:7, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. A partir do momento que nós aceitamos Yahushua como Salvador, nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Coríntios 5:17. Está escrito em João que nós nascemos de novo, não do sangue, e nem da vontade do varão, mas nós nascemos do Espírito. Nós nos tornamos pessoas novas pessoas, recém-nascidos na vida espiritual, gerados pela palavra, gerados pelo Espírito. Então, esse nascimento que nós recebemos nos torna aptos ao reino de Yahushua. E Yahushua, depois que ele arrebatar a igreja, ele vai vir reinar aqui na face da terra por um período de 1000 anos. Então, quando a pessoa aceita a fé, naquele momento, é dado a ela o direito de reinar 1000 anos com Yahushua. Então, já tem uma coroa preparada para essa pessoa no dia e na hora e no momento que ela aceita Yahushua como Salvador. Então, aceitou Yahushua como Salvador, já tem uma coroa à disposição dela. E aí é dado a ela esse direito de reinar. Mas, com o caminhar, preste bem atenção, com o caminhar, com o passar dos dias, semanas e meses, e até anos, e décadas, às vezes você já tem 50 anos servindo Yahushua,
durante essa caminhada, preste bem atenção, nós falhamos. Nós começamos a cometer pecados, equívocos, e a gente começa a perder o direito de reinar com Yahushua no reino milenar. Se você ler em 2 Timóteo 2:12, está escrito assim: se nós conservarmos as atitudes e a santificação e a pureza do dia em que nós aceitamos a fé, certamente com Yahushua reinaremos o reino milenar. Ou seja, está escrito em Timóteo que se a gente conservar a si mesmo puro, numa vida de santificação e de pureza, então essa coroa está sobre a nossa cabeça e nós teremos o direito de reinar o reino milenar. Mas, se nós começar a perder o que nós temos, o que é perder o que nós temos, bispo? Não é a salvação. Quando você aceita Yahushua como seu único e suficiente Salvador, lhe é dado a salvação e nunca mais é tirado. Essa salvação é chamada salvação judicial. Yahushua pagou tudo, pagou lá por nós, tudo que nós devíamos. E essa salvação é dada a nós gratuitamente. Nós somos salvos pela graça. Paulo diz em Atos 15:11, mas nós cremos que seremos salvos por sua graça. Lá em Efésios 2, verso 8 e 9 a seguir, está escrito assim, que a salvação judicial, ela é dada gratuitamente. Ninguém pode a comprar. Ela não vem de ninguém, para que ninguém se glorie. E Yahushua dá a salvação gratuitamente quando a pessoa o aceita. E quando ele dá, isso aí já está resolvido. Ele não toma mais a salvação da pessoa. Não tem esse negócio de estar salvo de manhã e à tarde já não está salvo mais. Está salvo na segunda, na terça não está salvo mais. Isso não. Isso não tem argumento bíblico, não tem texto bíblico, não tem contextualização bíblica para isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso se chama salvação judicial. Só que quando você aceita Yahushua como Salvador, você recebe duas salvações. É a salvação judicial, preste bem atenção, onde você recebe o livramento do lago de fogo. Você nunca mais será lançado no lago de fogo. Todavia, você recebe junto com a salvação judicial uma outra salvação chamada salvação orgânica. O que é a salvação orgânica, bispo? O jeito de nós falar, de nós ser, de nós amar, das nossas atitudes. Atitude como marido, como esposa, como obreiro, como cidadão, como empresário, como funcionário. Tá certo? Essa é a salvação orgânica. Então, quando você aceita Yahushua, tudo é apagado. Ele perdoa os nossos pecados, nos lava no seu sangue. E nos dá a salvação judicial. Ou seja, nunca mais você vai para o lago de fogo. Mas aí, as duas salvações vêm junto. Só que a judicial permanece. Ele já pagou o preço por nós. Agora, a salvação orgânica, ele não fez nada por nós. Ou seja, a salvação orgânica, ele perdoa tudo. Ele zera toda a nossa dívida. Mas aí, na sua caminhada, você vai pecando, você vai cometendo equívocos, nós vamos pecando e a gente começa a perder. Perder o que então, bispo, se a gente não perde a salvação? Olha, vamos dar nome a essa salvação, salvação judicial. Quando está escrito assim, ó, venho sem demora, guarda o que tens, não é salvação judicial, essa já é dada de uma vez por toda. O que nós estamos perdendo ali é a salvação orgânica. Ou seja, a gente está livre do lago de fogo, mas a gente está ficando longe do reino milenar. O que nós estamos perdendo ali, guardes o que tem, preste bem atenção, guardes, ou seja, não perca o que você tem, nós começamos a perder o reino. Conforme você vai caminhando 1 mês, 2 meses, 15 anos de fé, você acha que já é dono de si. E aí nós começamos a perder o reino. E quando você perde o reino, para que serve uma coroa na tua cabeça? Não serve para nada. A coroa só faz sentido se você tem direito de reinar. Então Paulo escreve em 2 Timóteo 2:12, que se a gente conservar a salvação orgânica, a vida de transformação, viver em novidade de vida, além de nós não irmos para o lago de fogo, ainda reinaremos com Yahushua durante 1000 anos.
A salvação judicial é dado de graça. Não precisa das nossas obras, mas reinar e estar no reino, preste bem atenção, isso é só com obras. Isso aí é eu e você que temos que ganhar. O reino, a salvação judicial, o livramento do lago de fogo é dado gratuitamente. Mas para estar no reino, para marcar sua presença lá, senhor e senhora, o senhor que está me ouvindo aí, você tem que conquistar. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 3, verso 11 a seguir, que quando nós começamos a nossa vida de fé, é colocado diante de nós 6 tipos de materiais. 6, vamos lembrar quais são? Ouro, prata e pedra preciosa. Se na sua caminhada de fé, o senhor e a senhora está edificando com ouro, pedra e prata, então você está guardando o que tem. Você está se garantindo não só de ficar fora do lago de fogo, mas está garantindo a sua presença no reino milenar. Pensa quão glorioso será, quão extraordinário será, quão inexplicável será, depois de arrebatados e participarmos das bodas do Cordeiro lá em cima, no Chamaim céu, nós retornarmos aqui quando Yeshua retornar com poder e grande glória para reinar durante 1000 anos aqui na face da terra. Imagina essa terra hoje que está amaldiçoada, que a plantação não vai, que os vírus tomam conta, que o diabo, ele toma conta desse mundo, o mundo jaz no maligno. Imagina você retornar com Yeshua aqui e contar a história. Na época que eu vivia lá, que Yeshua não estava reinando, tinha injustiça, tinha superfaturamento, tinha vírus, tinha mortandade, tinha peste, mas ora agora, olha esse governo iocrático de Yeshua, justiça, equidade, saúde, longevidade, não tem vírus, não tem superfaturamento, não tem político corrupto. Imagina que privilégio que será isso. Então o que a pessoa perde quando ela começa a caminhar a jornada da fé é justamente esse reino. A salvação judicial está garantida, mas guarda o que tens. O que é? É o reino. Você tem que guardar o reino, guardar o direito de reinar com Yeshua. Coroa fala de reino, reino fala de coroa, não fala de salvação esse texto aqui. Então, senhor e senhora que está me ouvindo aqui, está escrito que, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, que existe um tribunal. Romanos 14:10. Romanos 14:10 está escrito assim: todos nós, de todas as épocas, tantos os que morreram, quanto os que foram arrebatados na parósia, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Yeshua. Não é o tribunal do julgamento das nações. Não é o tribunal do grande trono branco no final do milênio. Mas é um tribunal para a igreja. Só vai aparecer diante de Romanos 14:10. Pessoas salvas. Salvas da onde, bispo? Salvas do lago de fogo. Todos os filhos de Yeshua, absolutamente todos os salvos, de todos os continentes, nações, tribos e línguas, vão comparecer perante esse tribunal de Romanos, marca aí, 14:10. Vão comparecer. E Paulo diz assim, que nós vamos comparecer lá para receber o julgamento. Que julgamento, bispo? De Coríntios 3:11 a seguir. Vem perante o meu tribunal, vai dizer Yeshua. Você edificou com o que, minha filha e meu filho? Com ouro, prata e pedras preciosas? Ou com madeira, com feno? Com o que? Palha, madeira e feno. Com o que você edificou? Se você sofre pela obra, se você batalha, se você é leal, se você não é um irmão só na frente dos outros irmãos, se você é uma pessoa respeitadora, idônea, tem um compromisso com a fé, tá me entendendo? Você não tem um olho voltado para o adultério, para as fraquaturas. Você é um obreiro que não visa só o que os irmãos têm, mas os próprios irmãos para ajudá-los. Se você gasta o seu tempo com a obra, se desgasta também. Se você é uma pessoa realmente que age assim, você está edificando com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então você está guardando o que você tem. Nesse tribunal você receberá a aprovação para ir reinar. Bendito seja o nome de Yeshua. Mas bispo, o senhor diz que só vai comparecer salvo perante o tribunal de Romanos 14:10. E o irmão que for reprovado ali porque ele edificou com palha, feno e madeira? E esse irmão vai ser lançado no lago de fogo? Claro que não. Ele é filho. Ele é filho.
ele já está salvo do lago de fogo. A salvação foi dada gratuitamente para ele, não foi pedido nada em troca. A salvação judicial é dada gratuita. A que nós temos que comprar é a salvação orgânica, senhor e senhora. Então, nesse tribunal, a pessoa que for reprovada, ela não vai para o lago de fogo, mas também ela não irá reinar. Bispo Donizete Pedro, para onde vai essa pessoa então, se ela não vai reinar e nem vai para o lago de fogo? Esse período de 1000 anos que separa o reino e o lago de fogo, aonde esses irmãos estarão? Se o senhor ler comigo, em 8 e 12 de Mateus está escrito assim, que os filhos do reino, os filhos do reino, serão lançados nas trevas exteriores. Tá certo? Esse texto é um texto voltado para os Yaldins, para os judeus, para os israelitas. Mas o contexto nos permite aplicar isto à igreja. O irmão e a irmã que for reprovada em Romanos 14:10, que edificou só com palha, com feno e com madeira, ele não edificou com ouro, com prata e com pedras preciosas. Ele perdeu. Tome cuidado para não perder o que tem. O que é que tem? É o direito de reinar. É uma vida com qualificação para reino. Quando ele perde esse direito, ele perde a coroa, perde o direito de reinar. Mas ele é filho, ele é salvo. Ele não vai para o lago de fogo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas para onde ele vai, bispo Donizete Pedro? Então, 8 e 12 de Mateus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dente. Trevas exteriores, eu vou explicar isso para você. Se você ler em Mateus 25 e 30, está escrito assim, ó, e os servos, obreiros, cantores, pessoas que tinham funções na obra, também serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Então ali não está falando de incrédulo, não está falando de pessoas que não têm salvação, não está falando de pessoas que nunca foram salvas, está falando de salvo. Em Mateus 8 e 12, está falando de filhos. São filhos, pessoas que não têm funções na obra, mas servem ao Shua, mas servem com uma vida desregrada. É salvo, não vai para o lago de fogo, mas ele também não vai reinar com Yahushua. Para onde ele vai, bispo? O texto diz, ele vai para as trevas exteriores. As trevas exteriores vai acontecer paralela ao reino, enquanto alguns irmãos estarão reinando, porque tiveram uma vida de fidelidade. Outros estarão sendo tratados nesse lugar chamado trevas exteriores. Estarão sofrendo o dano da segunda morte. Se o senhor ler comigo agora, preste bem atenção. Se o senhor ler comigo agora, em Apocalipse 20, verso 6, o senhor e a senhora, nesse Brasil e mundo que está me assistindo agora, que está nos acompanhando agora, se o senhor ler Apocalipse 26, está escrito assim, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Então a segunda morte, ela não tem poder sobre o filho de Yahushua. Seja ele santo e puro, ou seja ele pecador. Às vezes ele é puro, está santificado, faz as coisas corretas. Então a segunda morte não tem poder sobre ele. Mas bispo, e aquele que edificou com palha, com madeira e com feno? A segunda morte também não tem poder sobre ele. Porque a segunda morte é uma referência à condenação do lago de fogo. E a pessoa que é salva, a segunda morte não tem poder sobre ele. Seja ele puro ou não. Seja ele que serve fielmente ou não. A segunda morte não tem poder sobre ele. Mas bispo, então, se ele vai ser lançado nas trevas exteriores, me explica isso melhor. Eu vou te explicar, sabe onde? Em Apocalipse 2 e 11. Em Apocalipse 2 e 11 está escrito que a pessoa que é filho, que é salvo, ele nunca mais vai para o lago de fogo, mas ele vai sofrer, não a segunda morte, mas ele vai sofrer o dano da segunda morte. O senhor está entendendo o que eu estou falando? O dano. Apocalipse 2 e 11. O que é o dano da segunda morte, bispo? Preste bem atenção. Se você colocar fogo, tem uma horta, e você coloca fogo no mato ali, naquele mato que foi carpido e amontoado, você coloca fogo ali no mato. Esse é o lago de fogo. Mas no meio tem um canteiro cheio de alface, de verdura. Você não pôs fogo no canteiro, mas você pôs no mato ali ao derredor. O calor
daquele mato que está queimando, vai murchar, vai fazer murchar, ficar mole aquelas verduras. Esse é o dano da segunda morte. Os salvos em Yahushua de todas as épocas jamais irão para o lago de fogo. Mas se eles tiverem uma vida desregrada, de prostituição, de avareza, sabe? Uma vida de braços dados com o mundo, sem comprometimento nenhum com a fé. Então essa pessoa, ela não vai para o lago de fogo, mas ela sofrerá o dano da segunda morte. E o dano da segunda morte poderá durar até 1000 anos, dependendo do grau de envolvimento dela com o mundo, do descomprometimento dela com a obra de Yahushua. Então, enquanto alguns estarão reinando o reino milenar, porque guardaram, olha lá, guardaram o que tinham, ou seja, uma vida digna diante de Yahushua, uma vida de qualificação para reino, enquanto muitos mantiveram posição de filhos, de nova criatura, vivendo em novidade de vida, eles irão para o reino milenar. Mas outros filhos de Yahushua não. Já estou salvo mesmo. Eu vou ter uma vida de braço dado com o mundo. Vou ser amigo do mundo. Vou viver do jeito que eu quero. Eu sou sergipano. Eu sou carioca. Eu sou paulista. Eu puxei para meu pai, para minha mãe. Eu sou assim mesmo. Eu puxo a faca. Se pisar no meu calo, eu sei lá o quê. Ninguém manda na minha vida. Ninguém sabe, eu sou eu e acabou. Então, meu amigo, isso é madeira, é feno e é palha. Será reprovado no tribunal de Romanos 14:10. Não irá para o lago de fogo porque você é filho, você é salvo, mas você não reinará. Você irá para as trevas exteriores. Acontecerá paralelo ao reino milenar. Enquanto os que edificaram com ouro, com prata e pedras preciosas estiverem reinando, outros estarão adentrando para as trevas exteriores. Então essa mensagem aqui, ela vem dentro do nosso tempo, que é limitado nessa live. Eu falo de modo trivial, bem simples, dentro de um contexto até evangelístico, mas a minha intenção essa noite é dizer para o senhor e para a senhora que uma vez salvos, salvação judicial é dado gratuitamente a todos nós, mas a salvação orgânica, a transformação de vida, o jeito de pensar, de falar, de agir, as nossas atitudes no comércio, com a família, a nossa vida, essa daí tem um preço a pagar. Nós não vamos, a salvação judicial, nós não precisamos fazer nada para ser salvo, mas para reinar precisamos fazer muito. Está escrito que o reino ele é tomado à força. A salvação judicial vem pela graça. É dada gratuitamente. E Yahushua pegou tudo, as cédulas que era contra nós e cravou na cruz, ou no madeiro, ou na estaca, como o senhor e a senhora desejar. Ele cravou, nos salvou e disse assim para nós, é colocada agora uma pista. Paulo diz no capítulo 9 que diante de nós é colocada uma pista e a gente vai caminhando na vida de fé. Aí dependendo do material que a gente usar, iremos ser aprovados em Romanos 14:10 para reino, ou seremos reprovados em Romanos 14:10, já que é só salvo que aparece ali, para as trevas exteriores. Então, o senhor e a senhora que está me ouvindo hoje, tome uma atitude, não só de agradecer a Yahushua pela salvação judicial e o livramento da condenação do lago de fogo, mas também de você poder ter o direito de ser salvo das trevas exteriores. As trevas exteriores, explicar aqui, não é purgatório. O purgatório pregado pelo sistema romano, a pessoa vai para lá para alcançar a salvação e não ir para o lago. Não, não é isso. As trevas exteriores só vai para lá pessoas que são salvas judicialmente. Elas não vão para o lago, mas passarão pelas trevas exteriores para aprender a amar, perdoar, servir a Yahushua. Não é isso? Tem muitas pessoas que têm fé, mas estão praticando atos que Yahushua abomina. Essa pessoa não vai para o lago, mas ela não vai desse jeito também para o reino. Yahushua, ele não é injusto, ele vai ser justo. Então, se você edifica com ouro, prata e pedras preciosas, vai para o reino. Se você vive do jeito que você quer, então você irá para as trevas exteriores. Isso entra em todos os departamentos, né? Tem pessoa, eu sirvo Yahushua, então eu vou largar minha esposa aqui, que já está com 70 anos, vou casar com uma novinha, eu vou trapacear aqui, vou trapacear lá, vou enganar aqui, vou enganar lá, eu não sei o que tem, agora tudo pode, não, agora tudo pode, não. Esse tribunal de Romanos 14:10 é para nós, é para os salvos. É ali que nós vamos chegar. E ali nós vamos ser julgados. Se nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, feno
e com palha. Se for com madeira, feno e palha, trevas exteriores. As trevas exteriores não é para você adquirir salvação, porque você já foi salvo na cruz, mas é para você aprender a ter comportamento. Ou você acha que de qualquer maneira nós vamos reinar? Imagina esse povo que diz que serve ao Yeshua, que tem fé e etc., com o comportamento carnal que tem, braços dados com o mundo, fala que nem o mundo, pensa que nem o mundo, age que nem o mundo, não tem diferença nenhuma do mundo, não é verdade? Imagina uma pessoa dessa no reino? Não, não irá. Será reprovado em Romanos 14:10 e Coríntios 5:10 também, será reprovado. Mas aqueles que forem aprovados lá no tribunal é porque sofreram com Yeshua, porque tiveram uma vida digna, uma vida de renúncia aqui, negaram a si mesmos, sofreram, sabe, padeceram aqui na fé, mas eles santificaram em corpo, alma e espírito. Eles tiveram uma fé viva e eles sofreram, pagaram o preço, não se tornaram amigos do mundo, mas serão aprovados em Romanos 14:10 para reinar com Yeshua durante 1000 anos. Enquanto uns estarão reinando, outros estarão nas trevas exteriores. Hoje, que hora nós temos aí? Então, nosso horário aqui praticamente já findou. Mas enquanto hoje muitos estão gozando o mundo, quando chegar o reino, muitos gozarão o reino e outros as trevas exteriores. Que Yeshua abençoe a todos vocês na nossa live. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu peço que todos aqui se coloquem de pé. E você que está na nossa live agora, para o momento nosso de oração. Então, você aprendeu hoje que o que você tem que guardar não é a salvação judicial. Essa já foi dada gratuitamente. Mas é a salvação orgânica, é as qualificações para reinar com Yeshua e ter a aprovação em Romanos 14:10. Que Yeshua abençoe a todos que estiveram na nossa live, que assistiram agora e vão assistir depois. Muito obrigado de ter estado conosco aqui. Continue sendo Filadélfia, que não nega o nome, continua sendo Filadélfia, guardando as condições para reinar o reino milenar, tá certo? Porque aí você não sofrerá o dano da segunda morte, que é as trevas exteriores, mas terá direito de entrar para reinar com Yeshua aqui nessa terra durante 1000 anos. Que Yeshua abençoe a todos. Vamos para a oração agora. Eu quero orar por todos que estão aqui para abençoar a nossa semana e para todos que estão na nossa live. Orem assim comigo. Senhor Yeshua, a minha vida é tua, então venha me dirigir. Prospera a minha semana em todas as áreas. Abençoe minha família. Não deixe eu dar um passo sem a tua direção. Sê a minha proteção. Dai-me da tua paz. Dai-me equilíbrio. E as decisões que eu tenho que tomar, que eu seja totalmente norteado pelo teu Espírito. Abençoe a minha semana. Que a minha semana seja uma semana com cura, proteção, prosperidade, anjos, muita luz, muita sabedoria e uma vida cheia do Espírito Santo. Que Yeshua abençoe a todos na live e abençoe todos nós aqui. Uma salva de palmas bem forte.